agora que eu percebi que parece que a gente tá usando uniforme. Nossas camisetas estão com a mesma cor. Ai, gente, verdade. Não é verdade? Tem até um detalhe na gola e tal. Agora tem até um caimento, um decote. Olá, minha gente, meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa de WandaVision. Olá, você que está no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de streaming aí de podcasts. Você que está baixando também esse podcast pelo nosso site podpop.com.br. E olá, meu irmão maravilhoso que está aí. Tudo bem, meu irmão? Como que você está? Olá, Brasil! Olá, Podpoppers! Olá, fãs! Estou eu aqui de volta com um novo cenário e vamos falar tudo sobre WandaVision. Exato, vamos falar tudo sobre WandaVision. Esqueci de dar oi também pra você que tá no YouTube. Olá, você que tá no YouTube. Vamos falar tudo hoje sobre o penúltimo episódio de WandaVision. Como sempre, com vários spoilers. A gente já falou aqui 7 semanas sobre WandaVision, então você já sabe como funciona, né? Vamos lá então, que tem muita coisa pra ser falada. Vamos lá, vou começar falando, pra jogar pra você, sabe como que é, né? Tete a tete aqui. Vou começar falando que eu achei este episódio um dos episódios mais corajosos, assim, e mais dramáticos de tudo da Marvel que ela já fez. Todos os filmes, assim, de todas as produções da Marvel. Foi um episódio que não teve piadinha, um episódio extremamente dramático do começo ao fim, que a Marvel não tirou tempo pra fazer alguma coisa engraçada ali. Eu achei que o episódio foi assim porque a Marvel conseguiu, os roteiristas ali conseguiram entrar finalmente no passado da Wanda e estruturar essa personagem, que é a personagem mais dramática, eu acho que de todos os personagens da Marvel que a gente viu até agora, né? Ela passou por vários conflitos, vários momentos de luto ali, e a gente conseguiu ver tudo isso. Eu achei muito corajoso da parte deles, de eles tirarem 45 minutos pra explicar tudo, sem piadinha, só na emoção, só na choradeira. O que você achou, meu irmão, desse episódio no geral? Eu acho que eles tinham um grande desafio lá, porque você abordar o luto em qualquer que seja o gênero, né, é muito difícil, porque tem que sintonizar muito bem, né, o tom da direção, como o ator atua, o que tá no roteiro, e assim, ali, Elizabeth Olsen, se eles mandarem aquele episódio pro Emmy, pro Globo de Ouro, pro Screen Actors, ela vai ganhar tudo. O grande pulo do gato foi, a gente ainda tava numa história de herói, né? Ainda era uma coisa épica e tal, porque é a história de uma heroína. Mas, ao mesmo tempo, ficou muito uma pegada de filme dramático, mas aquele filme bom, sabe? Que você quer saber o que aconteceu, que é tudo muito bem costurado e tal. Eles construíram de uma maneira que não ficou cansativo, porque tinha a quebra da Agatha, né? Porque a Agatha meio que fazia o nosso papel, né? Foi muito bom isso, porque aquela ironia dela e tal, dava uma quebrada, mas era uma quebrada tão sutil que não perdia a emoção, e eu acho que isso é muito difícil. Teve ação, teve muito drama, teve uma carga muito pesada de tema, e assim, eu acho que realmente eles superaram. Não tem como ser nada ruim desse episódio em diante, pra tudo que a Marvel fizer. Eu concordo, eu acho que esse episódio foi assim, falando como eu sempre falo, foi o melhor episódio da série até agora. É verdade, mas é verdade, mas é até agora foi o melhor episódio. É real, foi mesmo o melhor episódio. Eu vou falar que eu senti falta da sitcom, mas o que eu gostei bastante desse episódio, como a gente falou, eles vão dar a resposta, e eles deram as respostas nesse episódio, e não foi nada do que a gente imaginava, assim. Eu acho que a maioria das coisas que a gente acreditava ali era provavelmente da ligação das séries, né, que, se eu não me engano, você tinha falado já, não sei se foi pra mim ou se foi algum vídeo desse, que a Wanda falou na Era de Ultron que ela aprendeu inglês assistindo séries, então a gente meio que imaginava que a ligação seria essa. Mas eu achei muito interessante como eles aprofundaram ainda mais a conexão dela com as sitcoms, né? Todos os momentos tristes que ela passou na vida, ela passou assistindo uma sitcom ali. A sitcom tava nos momentos dela, tava sendo a companheira dela, e o que motivou, é claro, ela criar todo aquele universo. É claro que não deu todas as respostas, eu achei, e deixaram algumas perguntas, né? A gente pode falar um pouquinho mais pra frente, por exemplo, a relação do Pietro, e também o fato da Wanda ser ou não uma mutante ali, de ela ter nascido ou não com os poderes, né? Eu acho que a gente pode falar mais pra frente, porque pelo que eu entendi do contexto que eu li, foi tudo proposital, sabe? O que não foi colocado ali foi assim, proposital mesmo. Claro, total. Mas eu achei que as respostas que eles precisavam dar pra gente entender o que aconteceu na série e pra gente entender como a série vai terminar,
eles deram, e é isso. Agora o próximo episódio é a conclusão do arco da Wanda, e nesse episódio mostrou que, mano, a série é da Wanda. Pode ser WandaVision, mas a série é da Wanda. A Wanda domina o bagulho. E aí o que eu achei muito bom foi que eles conseguiram dar respostas simples e muito boas pra dúvidas grandes, né? Tipo, por que ela escolheu a sitcoms? Por que a gente começou logo na década de 50 com aquela referência específica, né? Mas o que eu curti mais ainda desse episódio foi que ele quebrou qualquer expectativa que a gente tinha de conhecimento prévio das HQs. Isso é uma coisa que a Marvel faz muito bem. Eles pegam tudo, né, o que vem das HQs, fazem uma salada tão grande que vai pra um caminho que ninguém imaginou. E assim, uma coisa muito simples, né, que nem o Igor e eu, a gente tava conversando nos bastidores, eles deram soluções simples pra coisas que a gente queria, tava bolando teorias mirabolantes e aquela coisa gigante, tá, mas não é uma coisa simples, explicou ali e tal. Sim. E aí eu acho que pra gente dar o gancho pra seguir no episódio, né, pra mim, o que foi o pulo do gato ali foi o uso inconsciente do poder da Wanda, porque foi isso, assim, o inconsciente dela... Antes de você continuar falando, eu só falar que agora que eu percebi que parece que a gente tá usando uniforme, nossas camisetas estão com a mesma cor. Ai, gente, verdade. Não é verdade? Tem até um detalhe na gola e tal, agora sim. Tem até um caimento, um decote. Exato, quem tá assistindo por vídeo tá percebendo. Se você tá por áudio, imagina aí na sua cabeça. Corre no YouTube pra ver o meu decote. Enfim. Continua. E aí, assim, pra gente ir pro episódio foi essa coisa da inconsciência, do uso inconsciente do poder. Porque realmente, o tempo todo, ela tava falando a verdade, ela não sabia o que ela estava criando, né? E é interessante isso, porque o cérebro faz muito isso, né? Ele enterra os traumas pra proteger a gente, porque o cérebro gosta de conforto, e aí foi o que o cérebro da Wanda fez, no caso, né? O inconsciente dela tomou a dianteira e foi criando literalmente um universo pra que ela não precisasse lidar com o incômodo que era o luto. Então, tudo que foi criado, ela realmente não sabia a origem, como e tal, por quê, porque realmente foi o inconsciente dela. Eu achei essa explicação maravilhosa porque ficou crível e, ao mesmo tempo, a gente ficou, eu pelo menos, fiquei muito satisfeito com a resposta. Porque a Agatha estava no escuro, não tinha Mephisto nenhum por trás, não era pesadelo, não era nada. Era a Wanda. A Wanda é tão poderosa que o inconsciente dela acessa esse poder. Isso eu achei fenomenal. E foi muito legal porque se conectou com aquilo que você explicou dos seres Nexus, né? Que aí agora a gente realmente descobriu que ela é um ser Nexus, né? O que eu achei muito interessante e que me surpreendeu muito é o fato dela ser esse ser tão poderoso que ela conseguiu criar vida, porque o que me pegou de reviravolta assim no começo logo foi a gente descobrir que o Visão que tá ali não é o corpo do Visão, ela realmente refez o Visão, ela deu vida, ela criou vida, tá ligado? E os filhos dela também, ela criou a vida ali. Isso que eu achei mais interessante, que me surpreendeu bastante, que eu falei, caramba, ela realmente deu vida àquelas pessoas, sabe? E foi muito interessante que a jornada que a Wanda passa com a Agatha, claro que a Agatha tem um arte vilã lá no episódio, né? E na série, mas a jornada que a Agatha faz a Wanda passar é uma jornada necessária pra Wanda, pra ela conseguir passar, sair porque ela obriga momento. A Wanda a enfrentar a dor, né? Ela fala, não menina, vamos lá. Olha isso aí, chafurda, cavoca, porque a resposta tá aí. O que é a realidade, porque se você fica escondendo seus problemas, não vai resolver. Você tem que lidar com esses problemas de frente pra você resolver e sair do outro lado melhor, né? E eu achei isso muito bem encaixado do roteiro ali. Vamos então falar de Agatha. Eu achei foda que eles se preocuparam em construir a Agatha, motivá-la, né? Mostrar que ela é... E eu acho que a grande mensagem da Agatha é... Ela é ambiciosa. Ela quer mais poder, mais poder, mais poder. O que respondeu pra gente o porquê que ela tá ali, né? Ela quer entender de onde veio esse monte de feitiço junto, né? Ao longo do episódio, a gente só tem resposta porque a Agatha quer resposta. E aí, logo na primeira cena das duas, a gente já vê que a Agatha está com inveja. Morrendo de inveja. Sim. Ela fala que leva-se anos pra aprender um feitiço que a Wanda fez em questão de literalmente segundos e com uma cidade inteira, né? Eu achei que a construção da Agatha foi uma crescente porque explicou meio que tudo que a gente precisava saber pra entender a personagem e aí a partir dali entender o que vai levar ela a fazer seja lá o que for, né? Vou falar que eu gostei dessa explicação e tal, só que eu tenho um porém assim que me deixou meio dividido novamente. Eu fiquei meio dividido por quê? Por ser uma série,
por ser 9 episódios, eles têm tempo de trabalhar as coisas, certo? Diferente de um filme que você tem só 2 horas. Só que eu achei que mesmo assim, eles não perderam muito tempo pra construir a vilã da história, que seria a Agatha. Isso me deixou frustrado, porque eu falei, putz, mas eles tiraram só o comecinho ali do episódio pra mostrar pra gente quem ela é e tal. Essa motivação que você falou e tal, que ela quer, o conhecimento e tal. Só com aquela cena, não deu pra entender muito bem. Eu acho que uma pessoa, tipo, que não conhece a Agatha não entenderia muito bem qual é direita a motivação dela. E se for essa motivação, eu acho uma motivação meio pobre, assim, por ser uma vilã que tem uma heroína tão complexa lutando contra ela, tá ligado? Mas é uma opinião minha, assim, não estraga a série e tal, mas eu acho que eles poderiam ter tirado mais tempo pra construir mais a Agatha, talvez tirado uns 10, 15 minutos ali de episódio, mostrar mesmo quem ela é, o que ela tá atrás, o que, sabe? E não só uma cenazinha no começo e já, sabe, sei lá. Eu entendo e eu concordo com você em alguns pontos, mas eu acho que se a gente tirar a Agatha da caixinha de vilã, né, e colocar ela ali só como uma simples antagonista e tal, eu acho que a gente consegue entender melhor por quê. Porque o papel da Agatha não é só ser vilã. Se a gente pegar esse episódio e aí, tipo, entender todas as falcatruas que ela fez nos episódios anteriores pra poder, né, porque até então ela queria tentar de uma maneira não invasiva, levar a Wanda ao ápice pra ela entender o que tava acontecendo. Como não rolou, ela foi lá e fez de uma maneira invasiva. E eles responderam a nossa pergunta de, será que a Agatha tá lá desde o começo? E mostrou que não. A Wanda começou e depois ela entrou, né? Ela sentiu e aí ela foi. A Wanda pode ter puxado outros seres aí pra ficar de olho, né? A resposta do Doutor Estranho. Por que o Doutor Estranho vai estar ligado com a Wanda? Ele pode ter sentido essa mudança. Continue. E aí eu acho que o papel da Agatha, ele é muito mais de uma antagonista que constrói a mitologia da Wanda. Porque esse novo momento da Wanda como Feiticeira Escarlate tá inaugurando uma mitologia, né? Porque com isso vai vir uma série de informações, vai vir um vilãozão e tal. Então eu acho que o papel da Agatha é muito mais de uma antagonista. Ela é meio que a ponta do novelo que vai criar essa mitologia Marvel. Por quê? Porque a Marvel, ela realmente é uma mitologia. Se a gente enxergar ela como uma antagonista que tá ajudando a criar uma mitologia, talvez fique um pouquinho menos frustrante o fato deles não terem desenvolvido tanto, né, a motivação dela. Não, eu entendo, tanto que eu fiquei dividido e tal, faz sentido. E uma coisinha a mais pra falar da Agatha é em relação ao Pietro. Aqui a gente entendeu que o Pietro eram os olhos, os ouvidos e até a boca da Agatha, né? Ela fala que ela entrou no corpo do Pietro e tava ali. Porém, se ela entrou no corpo, quer dizer que aquele corpo existe. É realmente o Pietro de uma outra dimensão? Ela realmente tirou o Pietro de uma outra realidade? Ou eles vão falar que é um cara X? Eu quero que seja o Pietro da dimensão dos X-Men. Eu quero. Quando a gente falar da magia do caos, eu vou explicar isso, porque tem uma explicação nas HQs pra presença do Pietro. Mas aí a gente fala disso mais pra frente. Então, você que está aqui, não perca no último bloco desse programa. Antes da gente falar da magia do caos, que é a parte mais importante, eu acho, da história, vamos falar do Visão. Esse episódio mostrou que a gente tem sim uma saída pra gente ter mais Paul Bettany. Há esperanças, Paul Bettany, de você continuar no Marvel Studios, amor. Apareceu o Visão Branco, né? Diferente dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, o Visão Branco, ele é meio que recriado pelo Hank Pym e tal. Só que o Hank Pym não consegue dar de volta a consciência do Visão. Então o Visão volta como um robô mesmo, sem amar a Wanda, sem saber quem é a Wanda e tal. E ele vai voltando a consciência com os anos, assim. Aqui eles fizeram esse Visão Branco ser o vilão. A gente vai ter certeza uma luta do Visão bonzinho contra esse Visão no final. Isso daí é meio óbvio. Isso daí é Sim, com certeza, com certeza. Mas eu achei muito legal que é uma desculpa pra gente ter o Visão de volta, né? Pode ser que ele se encontre ali dentro do domo. É só ele passar a consciência dele pro corpo do Visão, pronto. É isso, ele voltou a ter vida, tá ligado? Num outro corpo, claro, mas é ele, é o Visão. Eu gostei bastante, eu não sei o que você achou, meu irmão, eu gostei bastante. A presença do Visão nesse episódio respondeu muita coisa, no sentido de que ajudou a construir a gente a não pintar mais a Wanda como vilã, porque ela realmente só queria enterrar, ela nem cogitou em dar vida nova a ele. Na verdade, quem deu a ideia pra ela foi o Hayward, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, como é que esse cara sabe que ela consegue dar vida pros negócios lá, sendo que nem ela sabe ainda? Mas eu acho que o legal ali do Visão é que, como o Visão, ele é uma inteligência artificial e tal, ele é uma máquina, né? Então, por consequência, ele consegue se adaptar a qualquer situação. Eu acho que a gente pode ter meio que uma simbiose, né? Porque, querendo ou não, o Visão Branco vai entrar no Rex, certo? O Visão
Visão só existe como ele existe dentro do Rex. Então é bem provável que a gente veja ali meio que uma simbiose dessas duas coisas, porque no caso, o Visão colorido é a alma só e ele precisa de um corpo. Sim, o corpo sim. vai entrar. Então Certo. acho que a Wanda talvez consiga bolar um Paranauê ali e trazer ele de volta. Mas o que eu achei legal é essa coisa de, tipo, o Visão poder atuar como um vilão, não sendo um vilão, sabe? Eu achei Sim. isso bem interessante. Sim. Eu achei bem legal isso. E vai ser uma nova jornada, não só pra ele, se, tipo, acabar ele no outro corpo sem lembrar da Wanda, mas também pra Wanda tentar fazer ele voltar, tentar fazer ele lembrar de Também, tudo. exato. Vai ser uma Encontrar nova maneiras jornada. de trazer a consciência dele de volta Total. e tal. Eu acho que pode ser interessante por isso, porque ela vai ter a matéria, mas ela vai precisar entender como trazer a consciência do Visão de volta. Achei isso muito legal. A única coisa que eu fiquei meio assim, que eu achei que talvez pode ter sido um buraco de roteiro, mas acho que não foi. Acho que foi engano dos personagens mesmo. A Darcy tinha descoberto um podre do Hayward e quando o Jimmy recebe a mensagem, ele fala: esse tempo todo o Hayward tá querendo pegar o Visão de volta. Mas na realidade, o que Hayward queria era pegar a energia do Visão pra colocar no corpo, né? Porque ele não tava conseguindo de jeito nenhum. Era isso. Porque o que eles achavam... Pelo menos foi o que eu entendi. O que eles achavam era que o corpo do Visão estava lá dentro do domo porque o Hayward mentiu pra eles falando que ela tinha pegado o corpo. Então quando eles viram aquele desenho, aquele mapa com os desenhos, aqueles planos todos, eles acharam que era, ele tá querendo o corpo do Visão que tá lá dentro. Só que na verdade aqueles mapas eram de um corpo que ele já tinha com ele. Todos aqueles dados ele já tinha, o corpo já tava com ele, tá ligado? Ele só precisava da energia que ele conseguiu quando ela atacou o drone. Eu acho que foi erro dos personagens em si, eles que foram burros e não compreenderam direito o plano do cara, tá ligado? Não Eles foi se nem erro de enganaram roteiro. ali, né? Eles se enganaram. Mas isso daí foi uma jogada, uma ótima jogada do Hayward de mentir pra eles e eles caírem nessa. Então vamos falar logo da Wanda, a nova feiticeira, a nossa, né? Não nova, a nossa feiticeira escarlate. Oficialmente, Brasil, ela é nossa! Eu vou falar uma coisa assim que eu achei sensacional que eles mostraram ali, já pra dar início nesse poder da magia aí. Quando ela chega na cidade, né, que a gente acha que a cidade tá sendo presa e tal, a série dá um ar meio que a Wanda, aquele domo que a Wanda fez, meio que salvou a cidade. Foi o que eu senti. Que a cidade tava caída, né? Borocochô, todo mundo triste, acabado. Exato. E eu acho que foi um dos motivos da Wanda querer fazer aquilo negócio. É claro, tem a casa, né? Que era a casa que o Visão tinha comprado. Gente, pra aqui, eles ficarem quando juntos. ela abre aquele mapa, eu fiquei com meu coração. Nossa partido. Senhora. Ave Maria. E isso deu um ar mais heróico da Wanda e não tão vilanesco, assim. Que o que ela fez ali Nossa, acabou com certeza, ajudando. total. Porque eles falam na série mesmo que pessoas que voltaram traumatizadas e tal, e não foi a mesma coisa. Esse toquezinho que a série deu, eu gostei bastante, assim, eu gostei bastante. A coisa desse uso inconsciente do poder da Wanda explicou até mesmo que ela não estava torturando ninguém. É o inconsciente dela que tá tentando bloquear o luto, a dor, e aí essas pessoas também estão sentindo, né? Porque é o inconsciente dela que tá controlando. Bom, temos a frase final lá, impactante, de Agatha Harkness, que, gente, vamos combinar? O visual dela tá muito foda. Não, eu achei bruxa e tal, mas eu achei meio brega. Não, mas eles fizeram uma releitura, Igor. Eles fizeram uma releitura de como ela é, do clássico. Eu sei, claro, eu sei. Mas o que eu achei foda. brega é tipo o lápis no olho, pá. Parecia uma fantasia mesmo. Mas com aquele negócio de bruxa faz sentido. Algumas coisas que a gente tem que se atentar. Quando ela fala Feiticeira Escarlate, ela fala: você é uma Feiticeira Escarlate. Ela não fala você é a Feiticeira Escarlate. Sim. Em algumas HQs, Feiticeira Escarlate é um manto, como o da Viúva Negra, como do Capitão América, né? E a mãe da Wanda é uma Feiticeira Escarlate. Aquela mãe que a gente viu em Sokovia, ela é uma. Mas nas então, HQs. No filme, nas HQs, pareceu, nas HQs. Não, pelo que pareceu, não, é só a Wanda mesmo. Então, eu acho que já pode até abrir um caminho pra lá na frente, daqui a uns 5, 10 anos, se a Elizabeth Olsen não ficar mais, esse manto pode passar pra outra pessoa, quem sabe. Mas enfim. E aí a gente tem a grande revelação da magia do caos. E aí surge essa tríade, né? Magia do caos, mutante, Nexus. Afinal, que porra que a Wanda é? Que caralho que a Wanda é? Só dando o contexto de mutante pra vocês que não sabem, se você tá ouvindo, se você tá assistindo. Por que a gente tá falando de mutante? Porque a série dá a entender que a Wanda, lá naquele momento que ela tava presa com o irmão dela, o Pietro, da bomba. Isso, ela deve ter usado alguma bruxaria pro míssil não explodir. Eles não dão essa resposta. Aí, se ela tiver usado naquela idade uma bruxaria, ela seria uma mutante. Por quê? Porque os mutantes
mutantes são pessoas que nascem com os poderes, né? Ela seria o primeiro mutante do MCU, porque todos os heróis que a gente teve até hoje do MCU, eles não nasceram com os poderes, eles ganharam os poderes depois. A gente acreditava no Era de Ultron que era a joia que tinha dado o poder pra ela, pra Wanda, só que aqui a gente viu que na verdade a joia deu um aprimoramento. Intensificou. Ela deu ela fez um upgrade, Isso. Aí tinha muita gente falando que poderia ser os Inumanos, porque os Inumanos têm isso, né? Eles têm os poderes e alguma coisa dá uma quando aprimorada, eles entram em contato, né? com a joia. Só que tá muita gente falando que pode ser os mutantes, primeiro porque os Inumanos não fez sucesso nenhum no universo da Marvel. E segundo porque eles têm os X-Men ali, que é um universo muito famoso da Marvel e que agora eles têm os direitos, eles vão querer usar de alguma forma, né? A Agatha ali, na série ela fala: Wanda, você está usando magia do caos. E aí, o que é essa magia do caos? Magia do caos é uma magia tão poderosa, que nem o Doutor Estranho, o Mago dos Magos, sabia da existência dela. Muito, muito tempo atrás, um deus, que é um deus demônio, ele usava essa magia do caos, e aí ele usou essa magia do caos pra reinar na Terra. E aí ele virou o deus do caos. E aí nessa época, os magos, todos os magos se reuniram e falaram assim: meu, a gente tem que acabar com esse cara. Só que eles inventaram uma mentira. Chegaram pro cara e falaram: gato, não tem magia do caos nenhuma, não existe esse negócio de magia do caos, de deus do caos, é tudo mentira. Enterraram o cara no Monte Wundagore. Onde fica esse Monte Wundagore? Sokovia, onde Feiticeiro Escarlate nasce. Olha. E aí, o momento que a Agatha fala: você não era pra existir, era pra ser um mito só. Por quê? Se a gente ligar essa fala às HQs, provavelmente ela está se referindo a esse mito, a essa historinha que tinha um deus do caos e tal, não. E aí, esses magos selaram o deus nesse Monte Wundagore, porque eles não conseguiriam matar isso, não conseguiriam esconder a magia. Então, quando a Wanda nasce, esse deus toca a Wanda e coloca uma centelha do poder dele. Nos quadrinhos. Tudo isso nos quadrinhos, gente. E aí a mutação dela passa a ser controlar a magia do caos. E aí, por que tudo isso tem a ver com a Wanda, né? O que a Agatha fala do grande perigo, porque a Wanda, acessando essa magia do caos, ela tem o poder de destruir o cosmos. Ela consegue destruir o cosmos. E por que a Wanda conseguiu criar os filhos, criou Visão? Não foi porque ela é um Nexus. É por conta da magia do caos. Porque a magia do caos, ela manipula, perverte e reconstrói o tecido da realidade. Então, a Wanda, ela realmente criou seres do nada. Quando eu falei do Pietro lá atrás, como esse deus, ele não consegue sair desse monte, ele acaba usando o corpo do Pietro pra ter meio que um intermediário ali e ele poder andar na Terra de novo. Então, não sei, só jogando, talvez eles possam ter usado o Pietro pra acabar sendo meio que esse corpo desse deus pela Terra, ou foi só um easter eggzinho mesmo, não tem nada a ver, mas a coisa da magia do caos está ligada com a Wanda e tem esse acesso maior que é um deus lá, demônio. Então acho que talvez o papel do Doutor Estranho seja justamente ajudar a Wanda a controlar, né? A Wanda não seria uma vilã, mas ela seria uma vítima dessa magia do caos, e aí o Doutor Estranho tenta ajudar ela e os dois acabam se enfiando numa grande confusão. Vem aí na sessão da tarde. É isso então, meu querido, minha querida. Muito obrigado se você ouviu, se você assistiu até aqui. Provavelmente você não fez nenhuma dessas coisas, né? Agradeça quem ficou até o final, porque sempre tem gente agradeço pra caceta. Obrigado, gente. Obrigado. Que das 20 pessoas que assistem a gente, se você foi uma das pessoas que assistiu 3 ficam até o final. Gostamos. Você, ó, beijinho no coração, meu querido. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar lá. Eu sempre deixo comentário, se você quiser. Se você quiser, responde. Se não quiser também, foda-se. E não esquece também de seguir a gente nas plataformas de streaming. A gente tá em todas as plataformas, menos a plataforma da Apple e da Amazon. Mas nos outros você vai achar a gente. Todas, menos a Amazon, Apple. Aí pra começar a fazer a lista, né? Não, mas só essas duas, porque o resto a gente tá. Você vai achar a gente. Tem lá no nosso site também, no podpop.com.br, vários artigos, tem críticas também do meu irmão, várias coisas, várias curiosidades. Aí semana que vem a gente volta falando do último episódio, beleza? É isso, meu irmão. Dá tchau, pessoal. É isso, gente. Tchau. Até semana que vem. Beijinhos. Cuidem-se, Brasil. Tchau, espectadores. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, ouvintes também. Tchau.